Ao vivo para mais um Falando Sobre Nós, ó, com o mestre Severo Tacelino. Deixa eu ver, ele já entrou aqui. Já vou deixar a licitação. Entrar ao vivo. Mestre, já tá aqui. Eu vou descer pra lá. O senhor? Tá lá já tudo pronto. Já está ao vivo. Boa tarde, pessoal. Estou aqui Oi, com... gente. Boa Boa tarde. tarde. Ó, Opa. Tudo entrou. bem? Bruno entrou. Já podem ir chamando o resto do pessoal aí. Quem vai Olha, entrar, gente, eu estou aqui. convidando. Ilse já entrou. Muito boa tarde. Eu estou aqui numa carabinagem, preparado para a resistência, a guerra, a batalha. Fiz tanta coisa aqui. Botei o material aqui atrás, eu não estou vendo ele. Oh, Ô, tô garoto. vendo um pedaço Hein? da casa. Tá aí, né? É. E aí, agora? Melhorou. Aí, agora. E, O e senhor tá minha voz melhor? está legal? Tá melhor. Ok. Ó, Bruno tá pedindo E a a luz? benção. Mestre Severo. A luz está boa? Sim, senhor. O que vocês acham aí na live? A luz tá boa? Todo mundo vendo o Mestre Severo? Muito bem. Vou só colocar Oi, aqui o gente. título, né? Nosso, do Falando Sobre Nós de hoje, que é sobre educação, né? É, vamos dar um pulo no nosso passado, que o futuro é agora. Sim, senhor. Fixar comentário. Muito bem. Né? Tem uma turma chegando. Ó, Bruno falou que a imagem está ótima, o som está ótimo. Muito bem. Então, boa tarde, mestre. Né? Mais uma vez estamos aqui aos domingos, 15 horas, para falar sobre nós, né? Eu me sinto muito feliz de estar aqui ouvindo o senhor, né, nessa demonstração de todo esse conhecimento que o senhor tem, né, ao longo desses anos no movimento, senhor, né? E li o texto do senhor hoje, de quantos anos? 6 anos atrás. Fantástico, fantástico. E a gente vai falar um pouco sobre esse texto, vai falar um pouco sobre a nossa educação, né? Então, fico muito feliz de estar aqui. A bênção ao Senhor, bênção a todos que estão na live. E vamos nós. Quero pedir licença aos Eguns, aos Exus, Cobá, Laroexu, Exu. Eu ganhei, meu pai, Patrocolo e Alaneji. Que nossos caminhos, nossas estradas nos leve exatamente à sabedoria e que a gente possa ser, diante de todos, iguais, sem nenhuma diferença. Abença meus mais velhos, abença meus mais novos, abença o povo do norte, do sul, do leste e do oeste. E eu quero aprender nessa provocação que eu vou fazer e que venho fazendo no decorrer desses 50 anos de atividade. Tá? É exatamente aquilo que nos tolhe, aquilo que pega, como se tivesse o ponto de aquilo, que é exatamente a educação. A educação que os companheiros que já foram, lutaram, e que até hoje nós lutamos para que a nossa comunidade tenha direito de ser o sujeito
da história, o sujeito do direito, e que a gente não possa estar prejudicado e tendo diversos pesadelos na expectativa de estar estudando, de ter uma vaga e de poder continuar os estudos e de garantir exatamente esse espaço. A gente lembra agora, tem diversos adolescentes negros que tiveram que cortar o curso nas universidades por falta de recursos para alimentação, para transporte, enfim, para tanta coisa. Os adolescentes negros que foram tolhidos tiveram a sua bolsa de estudo, a sua cota, tiveram exatamente finalizada. Sim. Então, cortaram a bolsa de estudo desse pessoal, cortaram a possibilidade de estar fazendo seus cursos, seus mestrados, seus doutorados, porque exatamente o pessoal de lá de cima acha que o negro não pode, que adolescente negro não pode ser doutor. Então, um garoto com 22 anos não pode estar na universidade fazendo mestrado. Então, corta-se a bolsa dele e deixa ele ao Deus dará. Então, diversas pessoas, diversos adolescentes, a gente encontra, e a gente encontraram, e a gente tem sabido exatamente nos corredores das universidades, dos campos, que deixaram exatamente de frequentar o curso por falta de recursos. E outros ficam vendendo doce, entendendo, ali pelos corredores para fazer uma poupança para o final do mês ou para manter o equilíbrio da alimentação do outro dia, né? Mas a gente vai dar uma pausa e a gente vai lá para 1831, gente. 1831, quando a Inglaterra fez toda a força, não é a Bill Arbet, não, porque isso é anterior a Bill Arbet e anterior também a Queiroz. O negro foi proibido de frequentar a escola. Nós tivemos aqui em Sergipe um abolicionista que foi lançado, foi ungido a presidente da província, e esse camarada canetou um decreto proibindo que africanos, livres ou não, negros, leprosos, ingênuos, frequentassem a escola, pura e simplesmente. Sim, e a partir daí nós ficamos. Mestre. Pois é. Inclusive que no texto do senhor, o senhor coloca abolicionista entre aspas. Pois é, porque esse camarada, um coronel, né? Porque, na verdade, antes de chegar ao poder, ele é a favor do escravo, ele é a favor da luta, ele é antirracista. Mas depois que chega ao poder, ele se transforma exatamente no agente racista e vai com tudo em cima do escravo, vai com tudo em cima do negro. Sim, exatamente isso. E nós tivemos, não só aqui em Sergipe, mas sobretudo aqui em Sergipe, diversas insurreições, diversas manifestações em busca de um equilíbrio, em busca de equidade, não só em cima da educação, mas sobretudo da cultura, porque a gente começou a perceber todo o processo de aculturação. E esse processo, o que é que acontecia? Pegava um grupo de negros e começavam a exigir que ele fizesse isso ou aquilo. Então, as diversas profissões
que os negros aqui desenvolveram em Sergipe, aprenderam assim, ó, na olhada. Aprenderam fazendo, sem saber exatamente o que e por que aquilo, mas simplesmente foi vendo, tá entendendo? E aprendendo na raça, porque era para, logo em seguida, exercer aquela profissão. Então, diversas foram as profissões dos negros aqui em Sergipe, até mesmo de dentista. Até mesmo de dentista, que é profissão de negro. Então, o que é que ocorre? Ele via e, através desse processo, ia aprendendo e aplicando. E depois nós tivemos exatamente, não só esse processo, mas também aquela coisa da aprendizagem. Você aprende isso, só isso. Então, vai aprender a trabalhar no engenho para fazer o mel. Só isso. A educação, o aprendizado é só para fazer o mel. Então, todo o universo para fazer o mel. Se é para trabalhar como pedreiro, se é para trabalhar como embarcadiço, a educação era só aquilo. Então, o aprendizado era só aquilo. Então, o que é que a gente pode tirar disso aí? A gente pode ver todo um fracasso. Nós não fomos educados para pensar. Nós fomos educados para fazer, para obedecer. Aí é que está a diferença. Aí é que reside exatamente todo o processo da resistência dos nossos ancestrais. Sim, senhor. Quando se fala sincretismo, quem inventou o sincretismo foram os negros, que foi um processo de resistência para não abandonar de vez todo um processo cultural que veio através da sua religiosidade, a transferência do reinado da África para o Brasil. Então, aqui teve que conviver. E aqui teve que conviver com a cultura francesa, com todo um processo cultural que, na verdade, a cultura francesa que foi colocada aqui, dita positivista, não beneficiou ninguém. Nenhum negro, nenhuma comunidade negra foi beneficiada com esse positivismo francês, nem mesmo os franceses das colônias francesas. E a gente vai verificar isso mais lá adiante, dentro do processo da negritude, dentro do processo panafricanista, que não tem nada a ver. Que, na verdade, é o seguinte, foi que aconteceu com o Haiti, a resistência do Haiti, foi exatamente a negação. Porque antes diziam uma coisa, mas na prática, quando aconteceu no Haiti, não, mas não pode. E aí ficou como todo esse licenciamento, esse silenciamento por todo o quadrante brasileiro. Ninguém falava aqui no Haiti. Sim, senhor. Porque é exatamente coisa. E, de repente, as insurreições aconteciam pelo boquê, que é exatamente aquele exercício da comunicação de orelha a orelha. Você chegava e falava no ouvido do outro. E esse boquê foi se expandindo para todo o continente, para toda a territorialidade brasileira, e a resistência eclodiu. Sim, e a gente vai buscar exatamente, dentro do processo da educação, todo um resgate, porque o negro, quando vai para a escola, quando assenta ali, quando recebe a orientação, quando recebe aquele ensinamento, ele automaticamente está traduzindo para seu pensamento, para o pensamento negro, para a cultura negra. Ele está recebendo aquela orientação europeia, a eurocêntrica, mas ele está trazendo exatamente a tradução imediata para o seu pensar, para o seu agir e para o seu fazer negro.
Então, nós, os negros, não estamos repetindo, nem vivenciando e nem aprofundando a cultura europeia. Não. Nós temos a nossa forma, a nossa maneira de ser, o nosso português, a nossa cultura, que dentro do processo da resistência não houve aquela coisa que aconteceu com o índio. O infanticídio aconteceu exatamente para mostrar a resistência da mulher na proteção do seu filho, do seu rebento. E a gente vai buscar exatamente todo esse ensinamento para rever essa aprendizagem e passar adiante toda essa formulação. Quer dizer, a continuidade histórica. Nós tivemos nomes, a Zizinha Guimarães aí em Laranjeira, tem aqui... Sim, senhor. Da em escola. Aracaju, tá entendendo? Tem a nossa Eulina, que inclusive muito tradicional aqui e temida. Ninguém queria ir para a escola da professora Eulina, porque lá era exatamente o dar o décimo. O neguinho tinha que aprender, e aprendia exatamente dentro do processo da conformidade. Então, muitas das mães, muitas das famílias pegavam os filhos e diziam, olha, dona Eulina está aqui, está entendendo que ele não quer fazer nada, não quer aprender nada, e ele olhava para o moleque, e de repente, aí o moleque lá desenvolvendo o trabalho. Então, dona Eulina, aí na Rua de Bahia, aqui no Ariberto, então desenvolveu como outras professores e outras mulheres, porque, na verdade, a nível de educação, a tradição aqui no Brasil, até pouco tempo, a educação era só com mulheres. Tá? E foi por isso que deu todo um processo da educação religiosa. Então, nos conventos, nas freiras, catequeses, os catecismos. Então, muitas das vezes ia o catecismo, e ali não era catecismo, e não era. Tá? Ia para a escola e, de repente, tinha que rezar, tinha que rever todo um processo da vida dos santos. Então, nessa catequese que deu exatamente o embrulhamento da educação brasileira, principalmente no que se refere ao negro. Então, essa diversidade, então esse processo do distanciamento da nossa realidade, porque nós, os negros, nós não nos víamos na sala de aula. O livro didático não falava sobre nós, só falava da nossa, aquilo que era baixo e inferior, da nossa inferioridade. Até hoje você pega o livro didático, está lá, o negro como inferior, o branco é o senhor da terra. Então essa cultura do baixo e inferior ainda hoje persiste. E nós lutamos. Por que é que nós vemos a violência policial em voga? Hoje a maior autoridade, a autoridade mais temida no Brasil e, quiçá, no mundo, é o policial. Porque com o policial você não tem porém. Você não tem direito à réplica. Porque, de repente, ele acha que o seu corpo, faz parte que as botinas dele, a mão, tá entendendo? Faz parte do seu corpo. Então, ele lhe mete a porrada, lhe mete o chute, ele mata e arrebenta. Sim, senhor. Evidentemente que arrebenta primeiro para matar depois. E, de repente, eles colocam lá, planta em você, agora mesmo, o adolescente lá no Rio de Janeiro, pelo amor de Deus, o menino sair do trabalho e, de repente, não chegou porque o policial deu 8 tiros pelas costas e ainda colocou uma zorra de uma pistola lá dizendo que foi em defesa própria. E isso não pode ser. Essa cultura da violência, então, é de lá. E fazendo com que nós, os negros, possamos estar defendendo o poder e o branco, para que o branco, a cultura branca tenha sempre seus privilégios.
porque o elemento da polícia, nós temos exatamente a polícia mais branca que existe, é a polícia do sul, do país de Rio Grande do Sul, que deve ter lá pelos seus 40% de branco. Mas o resto é tudo negro. Tudo negro. Porque evidenciou-se que policial era exatamente praça de pré, então era exatamente uma profissão de levar pacote. Então, os brancos buscavam sempre o oficialato, e a negrada é exatamente ali. Sim, senhor. Então, de repente, vai percebendo que os nossos irmãos negros, tá, em vez dele refletir racialmente, ele reflete exatamente dentro do processo funcional. Porque quando ele veste a farda, ele não é negro, ele é policial. Então, de repente, quando ele é agredido, quando ele está sem farda que é agredido, aí ele responde com arma e se identifica, sou polícia. E quando não tem a arma, ele vai, aí diz, eu só apanhei porque sou negro. Então, ele deve exatamente levar isso para a reflexão dele. Que a nível de educação, a nível de ensinamento, ele é um agente de maior poder de reflexão e de envolvimento, porque ele está direto na comunidade com as nossas juventudes. Então, ele é um agente multiplicador, mas que ele seja um agente multiplicador de valores positivos, de ações afirmativas. Antigamente, eu estudando aqui, então, quando a gente não ia à escola, mais recentemente, os inspetores vinham na casa da gente, os professores vinham na casa da gente. Hoje, não. Hoje, os professores querem ficar livres do número de alunos que tem lá, porque é uma desigualdade. Se colocam 60 alunos para um professor só, é exatamente para perturbar, para mostrar exatamente a desigualdade, porque uma escola particular não tem uma sala de aula 60 alunos. Então, o que é que a gente tem que ver? A gente tem que verificar a lei 10.639, que veio exatamente dar resposta ao trabalho da Frente Negra Brasileira lá em 31, o trabalho de Abdias Nascimento, de Solano Trindade e diversos companheiros, mais de 60 companheiros, que lutavam exatamente para que a gente tenha uma boa educação, para que a nossa cultura seja inserida dentro do contexto da nossa educação. E até hoje, nós temos dificuldades de ver essa prática na sala de aula. Porque muitos professores ligados à religião evangélica dizem que a cultura negra é coisa do diabo. E influi negativamente para que os alunos possam estar buscando os indicadores da sua cultura e se reconhecer como negro para ser reconhecido como negro. Não. O aluno se afasta, o adolescente se afasta e, de repente, num enfrentamento com o policial, é que ele vai se assustar e aquele assombração. Não, o policial me tratou como se eu fosse negro, eu sou negro, então todas as vezes que eu saio, o policial dá em cima de mim. Aí o adolescente vai descobrir que é negro dentro desse processo violento, quando, na verdade, ele poderia estar na sala de aula discutindo as questões e os valores da sua comunidade negra, a sua importância enquanto negro e a importância da cultura e da comunidade negra dentro do processo do universo. O panafricanismo, o negro em todos os locais, e verificar exatamente aquele personagem, aquela personalidade na sua sociedade, na sua comunidade, aquela personalidade negra, e colher daquele ensinamento a processos iguais, porque ele está se olhando no espelho, está se mirando no espelho daquela autoridade negra,
De repente ele vai na sala de aula, está lá o diretor, o professor negro, ele vai para qualquer canto, para um show, vai para um curso, e ele está se sentindo enquanto negro, ele não pode dar sua negritude, porque ele tem consciência de ser negro. E isso vai buscar onde? Através da educação. Sim, senhor. Vou pedir um agô para o senhor, porque tem alguns comentários aqui, né, que estão pedindo a opinião do senhor. Estão perguntando o que é que estarem discutindo a educação racial nas comunidades pretas. Eu não entendi, quer repetir? Os grupos pretos, né, grupos do movimento negro, estarem discutindo a educação racial dentro das próprias comunidades pretas. Não, mas isso é positivo, porque está levando valores afirmativos. Agora, eu não estou ouvindo o senhor. Vocês estão ouvindo o mestre Severo? Ou só eu que ficou mudo? Alô? Ô, meu pai. Turma, vocês estão ouvindo o mestre? Ou ficou mudo só para mim? Está me ouvindo? Mestre, eu não estou ouvindo. Está me ouvindo? Vou fazer o seguinte. Eu vou salvar essa e vou voltar de novo. Tá certo? Mas vai ficar salvo, ok? Vou entrar. Tá. O Wilton tá dizendo que tá ouvindo o mestre. Só sou eu que não tô ouvindo. Não sei como é que eu resolvo. Alguém sabe como eu resolvo esse problema de não estar ouvindo o mestre? Eu não... Eu não estou me vendo. Mudo para mim. Não tô ouvindo nada. Eu acho que se eu sair e voltar novamente... Opa, você pode vir até aqui. Tá reconectando aqui. Mas eu vou sair então, mestre, para eu conseguir ouvir o senhor. Né? Marcelino também tá ouvindo os dois. Ai, que pena. Eu que não tô ouvindo o mestre, aí fica difícil de interagir. Vou sair e já volto, num instante.